Desde sexta-feira, para aqueles que acompanharam o acampamento jovem, e para que eu tome conhecimento aqui, quantos que se encontram aqui esta noite estiveram na sexta-feira no acampamento? Deixa eu ver. Glória a Deus. Quantos estiveram ontem aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Pois bem, Deus nos deu uma linha de raciocínio através das suas revelações, através da sua bendita e poderosa palavra para a nossa vida. No dia de sexta-feira, onde nós ministramos ali no Seminário Betânia, naquela quadra, aonde Deus operou de uma forma poderosa e tremenda, aonde passei a madrugada de sexta para sábado, até que muito contagiado ainda por todas as manifestações espirituais, e posso até tomar como base bíblica e expressão bíblica, embriagado pelo que Deus fez na sexta-feira. E Deus nos deu uma palavra, e aqueles que se encontravam ali na sexta-feira entenderam o que Deus queria falar. Nós tratamos sobre propósitos, falamos acerca de propósitos, falamos acerca do que Cristo, Ele decidiu, e Ele enfrentou para cumprir o ministério que Cristo, ou melhor, que Deus estabeleceu na eternidade para nós, para a nossa salvação. Cristo não recuou, mas sim avançou. E falamos sobre propósitos. Na noite de ontem, para os irmãos que se encontraram aqui, nós falamos sobre oportunidade. Falamos sobre a oportunidade que Jairo teve em diversas vezes de ter um relacionamento com Cristo. Só que ele não tomou esta oportunidade em momento oportuno. E teve que Cristo passar por uma segunda vez para que ele pudesse. Mas agora, em um momento muito crítico da sua vida, reconhecer que Jesus era o Senhor. Desta forma ou desta feita, Jairo teve que passar por alguns obstáculos que ontem nós aqui tratamos de 4 entre eles. E hoje à noite, para o encerramento da oportunidade que Deus nos deu desde sexta-feira, eu quero falar sobre crescimento. Porque na sexta-feira falamos sobre propósitos. Ontem falamos sobre oportunidade. E nesta noite, eu quero falar à Igreja de Cristo reunida aqui esta noite sobre crescimento. Crescimento. E dentro desta temática bíblica que nos envolve aqui o texto onde nós lemos, e segundo as referências que nós podemos ter em mãos aqui, entre estes versículos que lemos, mediante o contexto que se envolve-se através de um sermão ministrado pelo ainda jovem pregador, evangelista, muito mais que um diácono chamado Estevão, que conhecido pelo cristianismo e pelos historiadores como o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão, um homem, um jovem determinado, ousado, que não se limitou a um espaço que um ministério realizado, concretizado, ajuntado, reunido em uma localidade chamada Jerusalém, pelo um colégio apostólico de 12 homens, aonde eles definiram que a porta do apostolado estava fechada. Sim, porque em Atos capítulo de número 1, naquele momento épico aonde todos estão reunidos no cenáculo, a Bíblia Sagrada nos diz que de repente Pedro levanta-se entre os irmãos e ele toma-se oportunidade para lembrar o ocorrido de alguns dias atrás, mencionar a traição que Judas fez perante Cristo e relatar a necessidade de alguém que viesse ser colocado no lugar aonde este homem abandonou. Só que o texto não vai mostrar aqui Cristo dando esta legalidade a Pedro,
O texto em Atos capítulo 1 não vai dizer que o Espírito Santo de Deus ordenou que Pedro separasse alguém para ser colocado dentro deste 12º lugar. Então Pedro, movido-se pelo momento, e talvez pela euforia, e talvez pela sua irresponsabilidade, por não acreditar e não deixar o Espírito Santo de Deus operar como ele queria, escolhe-se não pelo Espírito Santo, mas pelo método de sorte. E pelo método de sorte, o texto sagrado nos diz que a sorte cai sobre um homem chamado Matias. Matias é escolhido para ser um ninguém. E categoricamente eu digo isso aos senhores, porque procure na Bíblia Sagrada, olha aqui para mim, uma realização feita por Matias. Procure uma obra feita por Matias. Procure a Bíblia mencionando quantas almas Matias ganhou. Procure na Bíblia a informação quantas igrejas Matias edificou. Procure na Bíblia uma realização de alguma obra que Matias efetuou, e você não vai encontrar. Porque Matias foi escolhido para ser um ninguém. Porque enquanto Pedro estava tomando meios de sorte para escolher um homem, lá em Atos capítulo de número 13, na oportunidade que o Espírito Santo de Deus teve, aonde em uma reunião onde todos estavam orando e jejuando, a Bíblia Sagrada nos diz que de repente o Espírito Santo que estava ali fala. E o Espírito Santo de Deus fala, viu, irmão? O Espírito Santo de Deus, ele fala. Queira você acreditar ou não, queira você inteirar-se sobre este assunto ou não, eu quero anunciar que o Espírito Santo de Deus ainda fala. Uraia choi. Ele fala. E naquela noite ou naquela tarde, não sei, o Espírito Santo falou. E o que ele falou, pregador? Ele vai falar o que era o estatuto do céu, não dos homens. Porque o estatuto dos homens Pedro formou por meio de sorte. Só que obreiro não é chamado por meio de sorte. Obreiro é chamado por divina revelação do Espírito Santo e indicação do mesmo. Obreiro é formado debaixo da oração. Obreiro é formado debaixo da revelação e do chamado que Cristo, o Senhor, através do Espírito Santo, revela-se em reuniões, em momentos em a igreja estar em comunhão, na koinonia, na reunião afetiva de comunhão interseca ligada para que venham determinar assuntos e tratados acerca da obra de Cristo. E é neste momento em Atos capítulo 13 que o texto sagrado vai nos dizer isso. Que Deus ali, a partir daquele momento, tem um lugar reservado para o apóstolo Paulo. Só que antes disso, muitas coisas aconteceram. Antes de chegar a Atos capítulo de número 13, a porta foi muito fechada para diversas pessoas que queriam entrar por esta porta e servir a Cristo em um lugar de destaque. E entre estes homens, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que este jovem aqui, Estevão, foi um. Deram-lhe a oportunidade de servir a mesas. Deram-lhe a oportunidade, repito, dele servir às mesas. Foi o que lhe restou. Mas ele fez isto com tanta vontade, com tanto desejo. Ele fez isso com tanto amor. Ele fez isso com tanta força. Ele fez isso com tanta vontade, com tanto desejo, que ultrapassou o limite de servir à mesa. E aquela incumbência que foi dada-lhe de servir a mesas, ultrapassou, sobrepujou todo aquele trabalho, ao ponto dele ser usado de uma forma sobrenatural por Deus, que ele não estava somente servindo, como pregando. Por que ele pregava? Porque isto estava dentro dele. Porque ele pregava, porque isto corria em suas veias. Porque ele pregava, porque alguém rotulou ele como um diácono, mas ele era mais que um diácono. E aquilo que Deus colocou dentro da tua vida, o homem pode não enxergar e dizer, você só chega até aqui. Mas eu quero te dizer, na qualidade de profeta de Deus, e já profetizo de olhos abertos, se a igreja quiser receber, levante a mão e receba, que o limite que o homem coloca na tua vida não
é o que Deus põe, você chegará em lugares maiores. Vou dizer de novo, você chegará em lugares maiores. E por Estevão chegar em lugares maiores, coube a ele pregar. E um dos sermões que Estevão prega vai deixar a comunidade judaica de boca aberta. Havia homens ali demasiadamente conhecedores, homens formados, catedráticos, homens cultos demais. Mas Estevão vai expor a palavra com tanta propriedade que eles não vão encontrar meios ali para acusar Estevão. É por isso que a Bíblia Sagrada nos diz, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, que eles vão ficar ali, demasiadamente reunidos, para tentar ou fazer com que uma obra seja limitada, porém esta obra expandida. Estevão sai para fora dos limites que o homem colocou sobre ele, e a partir deste momento e dessa mensagem que ele prega, há aqui pessoas que não vão gostar da atitude tomada, não vão gostar do momento, da posição que ele toma. E em meio a este colegiado estão os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes. Estão homens ali de todo o sinédrio judaico reunidos, ouvindo ele em uma oportunidade, em um dia. Para sua defesa, ele começa a expor uma mensagem. E dentro desta mensagem está aqui estes versículos que nós lemos. Ele faz uma divisão muito linda do texto, da sua mensagem. Ele começa a falar sobre os patriarcas, sobre Abraão, o pai. E ele começa a dizer, a partir deste momento, algumas revelações. E a sua linha de raciocínio e seu sermão continua seguindo. Vai passando sobre os patriarcas, vai passando sobre os profetas. E nestes que ele vai mencionando aqui, entre todos estes pais, estes homens de grande envergadura, ele vai citar um. E ele vai citar um, e este nome que ele cita é chamado Moisés. O homem colocado dentro da comunidade judaica como um dos maiores ou maior símbolo para todos aqueles que amam, que professam, que seguem e que eles procuram viver a palavra do Deus Todo-Poderoso. Moisés foi o exemplo, Moisés foi o espelho, Moisés foi a referência. E este Moisés aqui que Estevão ele vai mencionar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, eu me maravilhei pela exposição que Estevão faz da pessoa de Moisés. E quando estava lendo este texto, no verso 17, eu fiquei aqui prendido a este texto, e ainda esta tarde, há poucos minutos de vir aqui ao culto, era mais ou menos 19 horas, eu estava estudando este texto, pedindo a Deus uma palavra para esta noite, que viesse ao encontro da necessidade dos corações, da tua vida, para que você viesse sair daqui esta noite transbordante de alegria, entendendo que Deus, Ele tem algo a realizar na tua vida, e não há inferno, não há capeta, não há diabo, não há obra de feitiçaria, não há obra de macumba, não há inveja, não há perseguição, não há limites humanos, não há dor, não há aflição, não há enfermidade, não há angústia, não há perseguição, não há pedradas, não há nada que vai poder segurar a tua vida de alcançar aquilo que Cristo projetou para a tua vida. E é isto que quero pregar esta noite, porque na sexta, como eu disse, eu falei sobre propósito, e quem está dentro do propósito tem oportunidade, e quem tem oportunidade cresce, e quem cresce alcança os sonhos de Deus, e quem cresce alcança os sonhos de Deus. Só que nós vamos aprender aqui e vamos enxergar diante das verdades bíblicas que para crescer nós temos que ultrapassar os nossos limites. Para crescer nós temos que superar muitos obstáculos. Para crescer nós temos que sairmos do comodismo, da inércia, da posição confortável que muito de nós se encontramos, por talvez sermos colocados diante de alguns aconchegos desta vida.
de algumas oportunidades que eu quero dizer para você, medíocres, paupérrimas, pequenas, fúteis, fracas, inúteis, porque não é isto que Deus tem ou quer. Deus quer mais, Deus quer mais, Deus quer mais. E o povo estava aqui 450 anos aproximadamente. E tudo que estava acontecendo era uma oposição muito forte para que eles viessem realizar um sonho que foi profetizado há muitos e muitos anos atrás, e que esta geração poderia estar até desacreditada, mas aquele que prometeu não esquece, aquele que prometeu não esquece, aquele que prometeu não esquece. Deixa eu descortinar algo que desceu do céu agora, um rolo muito grande que Deus desceu ao meu coração, e eu estou ouvindo o Espírito Santo dizer aqui: há uma promessa muito grande para esta igreja, há uma promessa muito grande para este povo, há uma promessa muito grande para os crentes aqui da Assembleia de Deus em Autônia. É muito grande, é muito grande. Porém, nós vamos aqui entender que muitas vezes as situações que estão ao nosso lado, que estão lá fora, que estão no exterior, são inimigos muito fortes que devemos enfrentar. E muitas das vezes, as situações que estão entre nós, em nossa volta, vai impedir de produzirmos, vai impedir de crescermos, vai impedir de nós evoluirmos, vai tentar impedir que nós venhamos alcançar os nossos objetivos. E se fôssemos aqui dar um tema para esta mensagem, o tema que eu daria é: gerando sonhos em tempo de crise. Gerando sonhos em tempos de crise. E você vai sair daqui esta noite descobrindo que a crise não é motivo para você parar, que a crise não é motivo para você desistir, que a crise não é motivo para você dizer: eu nunca vou chegar lá, nunca vou alcançar lá. Repito, eu estou na qualidade de profeta de Deus aqui esta noite, e segundo a palavra de Deus pregada, eu quero te dizer que não há crise nesta terra, nesta cidade, sobre a tua vida, em tua volta, na tua família, que vai impedir você de alcançar os sonhos de Deus. Só para que eu saiba, quantos acreditam nesta palavra aqui? Pois bem, a mesma vai nos dizer assim. Pegue a sua Bíblia e abra no texto onde nós lemos. Veja o que o verso 17 vai nos dizer. Veja o que a palavra de Deus no verso 17 vai nos dizer. Isto é de suma importância. Vai nos dizer assim: olhe só. Aproximando-se. Diga comigo: aproximando-se. Isto significa muito perto. Muito perto. Já está chegando. Não falta muito. Era para você ter dado um glória a Deus melhor. Vou dizer de novo. Faltam poucos quilômetros. Não melhorou. Vou dizer, faltam poucos metros. Faltam poucos centímetros. Faltam poucos dias. Para quê? Para o tempo da promessa. Não é o tempo da derrota. Não é o tempo do fracasso. Não é o tempo de estar escondido. Não é o tempo de estar esquecido. Não é o tempo de desistir. É o tempo da promessa. É o tempo da promessa. Eu estou pregando aqui para uma qualidade de pessoas, para pessoas que ainda creem na promessa de Deus. E eu vou te dar aqui uma informação do céu. Se você não crê na promessa de Deus, ainda dá tempo de você ir embora para casa. Porque eu estou pregando esta noite aqui para pessoas que ainda crêem na promessa. Ainda crê na promessa. Se você não crê na promessa,
por favor, retire-se. Mas se você acredita na promessa, pode ficar, porque é com você que Deus está falando esta noite. É com você mesmo. Para que teu irmão entenda, porque eu não vou descer aí e cutucar ele, mas pega aí no ombro dele e diga: é com você que Deus está falando. E diga assim: porque a promessa é para você. Se ele te der um sorriso 9,15 misturado com glória a Deus, aleluia, porque ele acreditou nisso. A promessa é para você. Não, vou dizer de novo, a promessa é para vocês. Eu estou muito cheio de Deus hoje, irmão. Eu passei um dia demais incomodado por Deus, e eu não posso sair daqui, sem entregar aquilo que Deus deu à minha vida e ao meu coração para você. Por isso que com propriedade eu digo: é o tempo da promessa, é o tempo da promessa, é o tempo da promessa, é o tempo dos sonhos, é o tempo de você começar a viver tudo aquilo que Deus prometeu. Isso aqui é porque o diabo disse que você não ia conseguir. Isso aqui é porque o diabo disse que você não ia avançar. Isso aqui é porque o diabo disse no ouvido de muitos aqui que vocês não seriam alguém na vida. Mas eu vim aqui, olha, com informação quentinha do céu. Vou repetir: informações quentinhas do céu, para dizer para você que quem não vai conseguir é ele, porque já está derrotado. Já está derrotado. Já está derrotado pelo poder e autoridade do nome poderoso de Jesus. Quem crê nesta palavra? Muito perto do tempo da promessa. O que aconteceu muito perto, do tempo da promessa? Vamos para a Bíblia. O texto vai dizer que o povo cresceu. Diga aí: o povo cresceu. Mas não cresceu tudo. Não é. Vou dizer de novo: o povo cresceu. Mas não cresceu tudo. E o texto ainda vai nos dizer: cresceu e se multiplicou. Crescer é uma coisa, se multiplicar é outra. Vou dizer de novo para que você entenda: crescer é uma coisa, se multiplicar é outra. Crescer, você pode crescer individualmente. Agora, multiplicar não é só você. Se a bênção é tua, alcança teu irmão. Se a bênção alcança teu irmão, alcança a igreja. Ah, não, era você ter levantado a mão e dado glória. Eu estou dizendo que se a bênção alcança você, alcança teu irmão. Se alcança teu irmão, alcança a igreja. Se alcança a igreja, alcança essa cidade. Se alcança essa cidade, alcança esse estado. Se alcançar esse estado, vai alcançar o Brasil. E todos vão ouvir falar da onde saiu, da onde cresceu. De Autônia. Não, vou dizer de novo: de Autônia, irmão. Eu estou sentindo Deus usar meus lábios para te dizer: guarde esta palavra, é algo muito forte. Tem pessoas que Deus separou aqui, nesta igreja, que esta cidade não conhece, o Brasil não conhece você, o presidente não conhece, os governantes não conhecem, mas Deus, Ele conhece, olha, Ele conhece. É por isso que eu estou aqui te dizendo: Ele prometeu. Eu olho para a tua face e vejo uma promessa estampada aí. Cresceu e se multiplicou. Aonde ele cresceu e se multiplicou? No Egito. Vou dizer de novo: no Egito. Não foi no conforto, não foi numa zona de conforto. Não foi no lugar aonde eles tinham privilégios. Não foi no lugar aonde eles poderiam fazer o que bem entenderiam. Não foi um lugar onde eles tinham uma liberdade plena para ir e vir, plantar, colher. Não. Eles eram limitados. Não, você não entendeu. Quanto mais tentarem te oprimir, mais você cresce. Quanto mais tentarem te afligir, mais você aumenta. Quanto mais tentarem
abafar, sufocar, parar, barrar, dizer, não vai, não pode, não dá. Aí que Deus rega, 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 aí que Deus rega. Ele diz, vai crescer, não, vai crescer, porque quem dá o crescimento sou eu. No Egito, até que levantou-se um rei. Aí piorou a situação. Por quê? Porque pessoas que não conhecem você nunca vão valorizar a obra que você fez. Quem está ao teu lado todos os dias lutando e batalhando com você, esse sim, ele pode até reconhecer e entender que você não caiu de paraquedas onde você está. Tem uma história. Tem uma história, irmão. Não. Vou dizer de novo, irmão. Estou sentindo Deus me usar. Tem uma história. Não caiu de paraquedas, não apareceu hoje, não chegou assim, cheguei, não. Tem uma história. Tem uma história de lágrimas. Tem uma história de sofrimento. Tem uma história de oração. Tem uma história de luta. Tem uma história de dor. Tem uma história de perseguição. Tem uma história de abandono. Tem uma história de ingratidão. Tem uma história de traição. Mas você chegou. Olha aí, você chegou. Olha onde você está hoje. Olha onde você está. Você está aqui. Você chegou. Olha aí. E sempre aqueles que chegam por último não vão entender. Quero um exemplo muito prático, vou utilizar o exemplo de todos aqui. Há uns 3, 4 anos quando eu vim aqui, pastor Vicente, essa igreja era outra. Muitos não acompanharam o sofrimento que foi para a construção dessa igreja, para a edificação deste templo, o suor, as orações, as contribuições. E para os que chegaram hoje, é muito fácil você olhar para esse templo magnífico, lindo. Os irmãos bem acomodados, aconchegados aí em poltronas confortáveis e dizer que bênção. Mas quem acompanhou desde o começo sabe o preço que foi pago. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Os que chegam depois não vão valorizar a tua história. Os que chegam depois não vão respeitar da onde você veio, o preço que você pagou, o que você passou para chegar até aqui. Porque eles não conhecem a tua história, não sabem de onde você veio, não sabem o preço que você pagou, não sabem o que você investiu. Só sabe que você cresceu. Só sabe que você se multiplicou. Mas eles não conhecem. E por não conhecer, eles vão entender que nós estamos crescendo em lugar errado. Aí que está o problema. Porque o inimigo, ele não vai aceitar o teu crescimento. E a tua multiplicação, quando todas as coisas são desfavoráveis a você. Quando tudo é favorável, é fácil o crescimento. Mas quando é ao contrário, quando tudo está dando errado, e você vê que é ao contrário, está dando certo. Quando você ganha lá R$500 e você tem uma vida abundante, abençoada por Deus, e ninguém entende porque ganha 3.000 e não consegue ter a vida que você tem, é porque Deus está multiplicando. Simples assim. Uma explicação simples assim. Então, quando isto ocorre, o texto sagrado vai nos dizer no verso 19, olha para a Bíblia. Este usando de quê? Astúcia. O que ele fez? Maltratou. Maltratou quem? Os nossos pais. Ao ponto de os fazerem enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. É o que o texto em Êxodo, capítulo 1 e o capítulo 2 nos diz. Que eles, ao observar, que mesmo estando em uma terra alheia, na posição de escravos, eles estavam crescendo muito mais que a própria nação. Flávio Joséfo diz que a nação hebreia crescia em uma graduação
muito maior que a dos egípcios. E isto que estava incomodando, porque eles vivendo na terra deles, não possuíam o que os egípcios possuíam, o que os hebreus possuíam. Você não entendeu porque eu acho que eu tropiquei na palavra, eu vou dizer de novo. Os egípcios vivendo na sua terra, não possuem o que os hebreus não na sua terra possuem. Isto começou a incomodar. Incomodou tanto que ele teve que tomar uma atitude. Que atitude foi essa? Assassinar. É por isso que no livro do Êxodo, no capítulo 1, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele vai tomar algumas atitudes. Porque o povo ele estava em uma graduação de crescimento. Veja só. Frutificando. Aumentando. Sendo fortalecidos. E não é de qualquer jeito. A Bíblia vai dizer no verso de número 7 que era grandemente do capítulo 1 do livro do Êxodo. Grandemente. E quando o inimigo ele percebe que você está sendo frutífero, que você está aumentando, que você está multiplicando, que você está sendo fortalecido, e ainda grandemente, em uma terra que não é sua, o que ele vai querer fazer? Matar você. Mas aquele que quer matar você, não conhece a história. Não conhece a história. Ele não sabe que lá atrás, alguém maior prometeu. Aquele que te pisa, ele não só conhece a tua história, como não conhece o Deus que você serve. Porque se ele soubesse quem é o teu Deus, não te mataria. E quando ele percebeu que tudo isso estava acontecendo dentro da sua terra, ele não pode aceitar, porque o diabo não vai aceitar isto. Porque o verso 12 do capítulo 1 vai nos transmitir a maior verdade aqui, fazendo um resumo do capítulo 7, verso 17 ao 21. Que quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais eles cresciam, de maneira que eles enfadavam-se por causa dos filhos de Israel. O teu crescimento causa incômodo. O teu crescimento causa incômodo. A tua prosperidade causa incômodo em muita gente. A tua felicidade causa incômodo em muita gente. O teu sucesso causa incômodo em muita gente. As bênçãos de Deus na tua vida causam incômodo em muita gente. O que Deus está fazendo na tua vida causa incômodo em muita gente. Mas que se sintam incomodados e podem sentir, pode falar, criticar, murmurar, caluniar, apedrejar, perseguir. Porque quanto mais eles fazerem isso, não adianta. Aí que você cresce. Aí que Deus abençoa. Aí que Deus ele vai fazer mesmo. Aí que Deus ele vai multiplicar mesmo. Aí que Deus ele vai honrar a tua vida mesmo. É por isso que você não pode reclamar. Porque a lição que temos aqui da Bíblia é que o povo em uma terra de escravidão ele cresceu. Você pode dizer que os teus limites são um pouco, é nada, você que impôs os limites. Deus tem mais, maior, coisas grandes, fora das fronteiras da tua vida. Sai desse curralzinho pequeno aí que você criou, dentro do teu psicológico, dizendo que daqui eu não passo. É por isso que eu vim aqui essa noite, porque você vai sair daqui esta noite arrebentando fronteiras, avançando, crescendo e indo diretamente naquilo que Deus tem para a tua vida. Porém, eles vão utilizar dois tipos de perseguição. A primeira perseguição é a perseguição externa. Perseguição externa, sim. Por quê? Porque fora, nos seus locais de trabalho aonde eles serviam, eles vão impor um árduo trabalho para fadigar, para fazer com que eles se sintam sufocados e oprimidos, ao ponto de não terem forças para edificar e construir, para plantar, para colher, para produzir, para fazer com que eles possam ter a sua parte. E no modo externo é
um fato gerador de muitos problemas. Só que não é o pior. Porque o pior não é a perseguição externa, é a perseguição interna. Porque o externo, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que eles estavam amargando a vida com dura servidão, com barro, com tijolos, com todo o trabalho no campo, mas com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. E mesmo assim, não adiantou. O povo continuou crescendo. O povo continuou crescendo. O povo continuou crescendo. Irmãos, o que eu tenho para dizer essa noite, claramente, sem nenhum tipo de desvio daquilo que Deus colocou em meu coração para a tua vida. Segura aí, pode levantar a mão que é de Deus para a tua vida essa noite. As barreiras que as pessoas põem na tua vida, preste atenção e guarde isso. Os limites que as pessoas põem na tua vida, não é para o teu fracasso, não é para te destruir, não é para a tua derrota. É para o teu crescimento, para o teu crescimento, para o teu crescimento, para o teu crescimento. E você vai crescer, mulher de Deus, você vai crescer, jovem de Deus, você vai crescer, obreiro que está aqui, você vai crescer. E não é os limites impostos que vai impedir, porque quanto mais tentarem afligir você, mais você vai crescer. E o inimigo percebeu que a estratégia de perseguição externa não teve êxito. E o que ele vai fazer? Vai pegar a perseguição externa e vai trazer para dentro dos lares dos hebreus. Agora, a perseguição piorou. Porque a perseguição vai estar lado a lado, vai estar tete a tete, vai estar diariamente, vai estar observando, vai estar analisando, vai estar vendo os teus passos, vai estar observando e traçando uma análise da tua vida. Vai estar procurando entender o motivo do teu crescimento. O motivo por que você está evoluindo tanto e crescendo tanto. Já que eles colocaram tantos trabalhos para você e não adiantou. Tentaram jogar você num lugar longe, tentaram pegar você e colocar num lugar que talvez estava pessoas produzindo. Vamos colocar lá porque ele não vai produzir, vai morrer lá. Não vai gerar frutos, não vai dar em nada. E eles pensaram e se equivocaram, porque olha você aí onde você está. Então eles vão procurar entender qual é a fórmula deste sucesso. Então eles entenderam que o segredo do teu sucesso é gerado aqui. Nas tuas entranhas. E eles vão começar a observar que quando você está crescendo e se multiplicando, os teus sonhos crescem. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Quando você está crescendo e se multiplicando, os teus sonhos crescem. Por que crescem? Por quê? É fácil. Porque aquilo que Deus colocou dentro de você não tem limite. Não tem limite. Ele vai ser gerado de qualquer jeito, não tem limite. Não tem limite para a igreja de Deus aqui. Não tem limite para Deus na tua vida. Não tem limite para você alcançar aquilo que Deus te deu. Você que vai impor o limite aonde você quer chegar. E o inimigo vai colocar pessoas dentro da tua casa. E os piores inimigos não são os de fora, são os de dentro, que só ficam observando o que está acontecendo, a forma de crescimento, a evolução, o passo a passo de cada mês de gestação. Isso é forte demais, meu Deus. E quem observa, só observa. Só quem gera sente os sintomas do que é ter um sonho aqui dentro da tua vida. Eu fui pai há pouco tempo. Graças a Deus a irmã Jaqueline não sofreu tanto com esses sintomas que toda gestante. Ela não sofreu muito. Mas eu conheci mulheres que passavam mal, viviam muito tempo dentro do hospital.
indo no médico, não somente com náuseas, enjoos, com dores, mal-estar. Quantas pessoas tiveram diversos problemas na gestação, e isto, transliterando aqui, fazendo uma conjectura para o que estamos pregando, é o que você sente quando você está gerando sonhos. É as dores do parto. É as dores daquilo que você sente dentro de você, que você sabe que está crescendo. Você sabe que está crescendo. E você está ali, escondendo. Porque muitos têm vergonha até de mostrar aquilo que Deus está. Você tem vergonha de pregar, mas Deus já colocou aí. Você tem vergonha de louvar, mas Deus já pôs aí. Você tem vergonha de tomar uma oportunidade de vir aqui, mas o sonho já está aí. O sonho já está aí. O sonho já está aí. Você tem um sonho de ter o teu próprio negócio, mas você não tem a coragem ainda para enfrentar e avançar e romper os limites impostos aí fora. Mas o sonho já está aí. E eu quero te dizer que ele está crescendo. E eu quero te dizer que ele vai crescer mais ainda. Porque eu quero profetizar de olhos abertos aqui essa noite, que Deus vai começar a dar visões. Eu quero profetizar de olhos abertos aqui, que Deus irá começar a dar visões para muitas pessoas que estão aqui, ó. Deus vai começar a dar visão de madrugada, você não vai entender, e Deus vai te dar planta daquilo que Ele vai te dar. Deus vai te dar toda a estrutura, Deus vai te dar todo o gráfico, Deus vai te dar, vai te mostrar passo a passo. Deus vai revelar. Você não vai conseguir dormir de noite, porque Deus vai começar a te visitar e vai te dar. Aí ele vai. Só quem quer, levante a mão e receba. No nome poderoso de Jesus, você vai ser incomodado por Deus. Mas tomem cuidado, porque quem gera sonhos vai atrair inveja, vai atrair perseguição, vai atrair quem não gera nada para querer tomar aquilo que Deus está desde muito tempo gerando. Era para você ter um glória a Deus mais gostoso na tua boca. Só nisso aqui que eu estou fazendo, gerando. Eu estou te dizendo que aquilo que Deus te deu está dentro de você, ninguém toma. Não tem como arrancar, não. Está aí dentro, Erasmo. Está aqui, Erasmo. Está aí dentro, pastor Vicente, meu amigo. Está aqui dentro. Está aí dentro, irmã Mara. Está aí dentro de você. E ninguém conseguirá arrancar. Porque foi Deus que plantou. Foi Deus que colocou. Diga assim comigo: Satanás é covarde. Não, você não diga para ele ouvir, porque ele não ouviu não. Diga: Satanás, você é covarde. Porque Satanás, ele não foi, ele enviou. Pensou aí? Vou dizer de novo: ele não foi, ele enviou. Está aqui. Ele enviou. Só que quando ele enviou, ele não sabia de uma coisa: que dentro daquela casa onde ele estaria enviando aquelas pessoas, havia um povo crente. Eu acho que você entendeu. Eu quero te dizer que toda maldição enviada para a tua casa vai se transformar em bênção. Toda maldição enviada para a tua casa vai se transformar em livramento. Toda maldição enviada para a tua vida, para os teus filhos, para a tua casa, para o teu ministério, quem enviar maldição para esta igreja vai ver eles
posso matar, não posso matar, não posso matar, não posso matar, porque é de Deus, é de Deus, é de Deus. Eles vão olhar para você, moça, moço de Deus, e vão dizer: eu não posso matar, foi Deus que deu. Quem vem comigo na mensagem pode levantar a mão mais uma vez. Diga assim: Satanás, não adianta enviar seus mensageiros de notícias, de desastre, de morte, de fracasso, de derrota, de tristeza. Faça assim, porque eu estou gerando meus sonhos. Estou gerando meus sonhos. Estou gerando meus sonhos. Pode bater no teu peito e dizer: eu estou gerando os meus sonhos. E não adianta, se vir, vai se tornar meu aliado. Vai se tornar teu aliado. Vai se tornar teu aliado. Glória! Então não tem jeito. Porque se lá fora eles te perseguem, você cresce, e você vê eles enviando para dentro da casa, e ainda ele se torna teu aliado, não tem jeito. É vencer ou vencer, irmão. É vencer ou vencer. É vencer ou vencer. Não tem meio termo, é vencer ou vencer. Não, você não entendeu. Vou dizer de novo: é vencer ou vencer. Só para que eu saiba. Cadê os vitoriosos aqui esta noite? Cadê os vitoriosos aqui? Cadê? Já chegaram aí? Então celebre a Deus com júbilo. Celebre a Deus com glória. Celebre a Deus com aleluia. Celebre, 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 celebre. Pode celebrar. Eu quero profetizar enquanto você celebra, que o Espírito Santo de Deus, ele começa a dar forma aos teus sonhos agora. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que enquanto você celebra aí no banco desta igreja onde você está sentado aí agora, enquanto você celebra, Deus começa a dar forma. Deus começa a dar forma. Ele começa agora. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Visualize, 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 visualize. Não, isso aqui é sério, irmão. Isso é sério demais. Visualize aí, visualize aí, visualize o que Deus tem. Visualize. Agora toque pela fé. Toque, toque, tome posse. Tome posse pela fé. Tome posse, tome posse. Pega, 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 irmão. Pega, tenha fé. Toca naquilo que Deus projetou para a tua vida. Toca, toca, toca. É teu. Não vão roubar aquilo que Deus te deu, é teu. Eu encerro a minha participação aqui neste domingo, neste terceiro dia, te dizendo: vocês vão continuar crescendo. Assim diz o Senhor Deus para esta igreja. Assim diz o Senhor Jeová, Criador dos céus e da terra. Haverá crescimento para esta igreja. As portas do inferno não irão prevalecer. Eu, esta noite, assim diz o Senhor, envio um vento do céu para cada vida que está aqui dentro deste templo, e digo que você é um projeto, 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 e ninguém, nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida irá prosperar. Assim diz o Senhor teu Deus. Cresça na graça, cresça na unção, cresça na autoridade, saia desta vida. Ele está dizendo: cresça, meu filho, cresça, cresça, cresça.
ser esse crente raquítico aí. Para de ser esse crente aí, fraquinho. Deus está te dando. Olha aí ele regando. Olha aí ele regando. Olha pelos olhos da fé. Ele regando. Ele regando. Ele está regando a tua vida essa noite. Esteja em pé, esteja em pé. Esteja em pé. Ele está regando. Não precisa eu dizer nada, ele já está dando crescimento. Não precisa eu dizer nada, ele está dando crescimento. Porque eu li ali no texto que no tempo em que Moisés nasceu, não era nada favorável. E quem disse que Deus precisa desta situação da tua vida para te abençoar? Ele vai te abençoar assim mesmo. Assim mesmo, assim mesmo. Ah não, você não deu glória, você não entendeu. Vou dizer de novo. Ele continua regando aqui esta noite. Enquanto você adora o nome dele, enquanto você me dá um glória, assim diz o Senhor, eu curo a tua vida agora. Enquanto você me dá um glória, assim diz o Senhor Deus, eu mudo a situação da tua vida esta noite, porque eu sou Deus. Propósito, oportunidade e crescimento. Diga comigo propósito. Diga propósito, oportunidade e crescimento. Tenha propósito. Deus vai te dar oportunidade e você vai crescer. Por quê? Porque vai ter tempo que você não vai conseguir esconder aquilo que Deus está te dando esta noite. Eu quero que só os sonhadores venham aqui para a frente agora. Empresários, sonhos de pregador, sonhos de cantor, sonhos de ser um obreiro, sonhos de ser alguém nessa vida, sonhos de uma faculdade, sonhos de você crescer nessa vida. Eu quero que os sonhadores venham aqui à frente. Mas vem adorando, irmão. Não vem com a boca fechada, não. Pelo amor de Deus. Vem adorando. Nem parece que você está recebendo nada aí, irmão. Venha glorificando, porque Deus está te dando o crescimento. Ele está te dando o crescimento. Eu não conheço esse casal aqui, ó. Qual é o nome dele, pastor Vicente? William e a esposa. Hã? Sandra. William e Sandra, olha aqui para mim. Eu não conheço vocês dois. Eu não conheço. Mas enquanto eu estava ali, Deus me deu uma mensagem para vocês dois. Que tudo aquilo que o diabo tentou tomar, esta noite é uma restituição de Deus para a tua vida. Deus me fez enxergar momentos difíceis na tua vida, situações amargas e doloridas. Porém, essa noite Deus manda eu te dizer: pode estender a mão. Há restituição de Deus na tua vida essa noite. Há uma restituição de Deus na tua vida essa noite. Eu não conheço a sua vida, eu não sei onde vocês moram, eu não conheço o seu passado, mas Deus manda eu dizer: há uma restituição muito grande do céu
sobre a vida de cada um de vocês essa noite. Pode abraçar a sua esposa e glorificar, porque Deus, Ele sela esta noite dizendo: assim diz o Senhor, eu opero, eu faço, eu edifico, eu construo, e aquilo que eu prometi não revogarei. Cadê os sonhadores? Deixa eu ver. Mão direita no peito, mão esquerda levantada. Agora eu quero que você faça assim, ó. Isso aqui é um ato profético, irmão. Não reclame, não murmure disso. Eu quero que você coloque o pensamento como se tivesse teu sonho aqui na tua mão. Fecha os teus olhos agora e diga assim comigo essas palavras de Deus. Está aqui tudo que eu sonho, tudo que eu desejo, tudo que eu quero para mim. Mas o Senhor tem o melhor para a minha vida. É por isso que nesta noite eu entrego o que eu quero em tuas mãos. Agora abra a tua mão e diga: Deus, agora, como eu te entreguei o que eu quero, me entrega aquilo que tu queres para a minha vida. Comece a sentir a graça de Deus aí aonde você está. Feche as tuas mãos, tome posse. Senhor Jesus, aonde houver uma vida aqui esta noite, que está diante do teu altar, neste momento profético onde realizamos, ó Pai, isto que o Senhor me ordenou. Eles acabaram de entregar os seus sonhos, seus projetos a Ti. E Tu, Senhor, ó Deus, como és e como tens, ó Pai, os pensamentos muito mais além daquilo que os nossos. Eu quero suplicar, Senhor, que aquilo que foi colocado na vida deste servo, desta serva agora, segundo a Tua perfeita vontade, a partir desta noite, Senhor, segundo a Tua palavra que Tu me deste, falando à Tua igreja sobre crescimento, eu libero uma palavra profética sobre a igreja essa noite que vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Quem acredita dá glória, louve e dá aleluia, porque eu estou dizendo vai crescer. Vai crescer tanto que não vai ter como você esconder mais. Não vai ter mais como. Pode começar a contar os dias. Vai ter pessoas aqui que vão vir diante deste altar e dizer: olha, eu estava esperando o tempo para contar, eu estava esperando o tempo, mas eu não consegui esconder. Estou vindo contar aqui a minha vitória. Olha aí, receba esta noite algo do céu sobre a tua vida. E eu te dou apenas 15 segundos para terminar aqui a minha participação e você liberar um glória bem gostoso para Deus. Se Ele merece, libera aí uma adoração, libera aí uma glorificação para Ele. Ele merece, Ele merece. É só adorar, é só adorar. Adora, jovem, a faculdade é tua. Adora, obreiro, este ministério é teu. Adora, moça, este casamento Deus já te deu. Adora, família. Olha Ele concretizando esta noite os sonhos e projetos sobre a tua vida. Você vai sair daqui esta noite mais cheio, mais animado. Saia daqui convicto disso. Você irá crescer. Pegue na mão do teu irmão aí, por gentileza, levante ela. A nave da igreja também, vou terminar agora. Levante para o céu.
E diga comigo, nós. Mais forte, nós. Mais uma vez, nós. Iremos crescer. Iremos crescer. Porque eu estou com a semente da promessa sobre minha vida esta noite. Pode glorificar. Diga para 2 ou 3 pessoas: sonhe mais alto. Pode dizer: não, você não disse, está com vergonha dele. Eu quero que as famílias se abracem, os filhos, os pais, e diga: nós iremos crescer. Há uma semente que Deus nos deu aqui essa noite, e o inferno não vai roubar essa semente que Deus te deu. Deus abençoe os irmãos. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Vai Cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e frágil, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e frágil, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Aleluia. Você consegue profetizar isso para a sua vida esta noite? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Está gerando um sonho aí? Ele vai além do que É maior do que o que você pensa. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai Cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Levante assim bem alto a sua mão e declare isso agora. Mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. E você acredita ou não? Acredito. Então profetiza. Sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, aplauda e glorifica Ele. És bendito, Senhor, bendito é o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, os senhores estão gratos a Deus
por tudo o que vimos e ouvimos nestes dias aqui, com especialidade a noite de hoje, e querem ser gratos a Deus pela vida do Ridêmio. Levante bem alta a sua mão e diga amém. Receba a nossa gratidão, Ridêmio. Que Deus continue te abençoando, te usando grandemente. Sim. Ao terminar o culto, o Ridêmio vai estar viajando, mas os minutos que ele tem para atender os irmãos ali fora, ele tem ainda alguns DVDs. Só 12 DVDs. Apenas R$10. Para esses obreiros que atendem convites como o nosso, você não sabe o que significa a venda de um DVD. Mas eu entendo que para o Ridêmio não é a venda do DVD. É a bênção que você vai ter na sua casa. Você pode presentear alguém com um DVD desse. Alguém que você queira que ele seja abençoado. Diga, olha, eu quero que você ouça esta profecia. R$10 apenas o DVD. Vai estar ali fora. Bem, meus amados, lembre-se de que lugar de crente é na igreja, viu? Aqui é lugar de crente vir. Nós ouvimos sobre a sinagoga ontem. E a Bíblia diz que Jesus foi à sinagoga como era seu costume. Então Jesus era acostumado a ir à sinagoga. Crente tem que ser acostumado a vir à igreja, viu? Deixa eu passar aqui rapidamente 2 avisos para na sequência nós já orarmos pelo Ridêmio. As crianças, ao terminar o culto, mas tem que esperar terminar, deverão ir acompanhadas das mamães até o salão, porque as professoras vão lhe aguardar lá e precisa dar uma lembrancinha às crianças. Mas quem sair antes de terminar não vai ganhar, viu? E também, meus amados, foram feitas essas camisetas para o acampamento. E a empresa que fez, ela resolveu fazer uma doação de aproximadamente 20 camisetas dessas, que vieram sobrando. Foi feito para cada um dos que se inscreveram, mas vieram 20 dessa aqui sobrando. Vai vender quanto? R$10? Então, o Erasmo está sugerindo que essas camisetas sejam vendidas a R$10 para os irmãos. Então, se você deseja abençoar o Caixa da Juventude, não vá embora sem levar a sua. Amém, meus amados? Pelo menos é uma lembrança do acampamento, de tudo que Jesus fez aqui. Os que se inscreveram, cada um levou a sua, mas ficou oportunidade para você também, viu? Desça aqui, meu filho. Nós vamos orar por você. Venha, Jaqueline. Glória a Deus. Nós vamos orar por esta família. Os senhores ouviram parte do que disse o Ridêmio, de onde Deus tirou ele, né? E hoje é esta bênção nas mãos do Senhor, esta linda família, e nós vamos então abençoar a vida deles. Toda a igreja, estenda as mãos para cá. Querido Pai, eu tenho a honra de estar agora abençoando a vida deste teu servo, Senhor. Tu levantastes este moço e colocaste ele numa condição de ser um profeta do Senhor. Aonde o Senhor o levará, ele ainda não tem ideia, nem sonha, nem imagina de que tudo o que está acontecendo é apenas o início, o começo de um ministério que vai alcançar esta nação e que vai alcançar o mundo. Eu quero te pedir agora que a tua bênção desça sobre a vida do Ridêmio. E que principalmente o Senhor mantenha ele com os pés no chão. Com toda esta graça que vem de ti por causa da humildade que lhe é peculiar. E pedir que o Senhor continue usando a vida dele poderosamente, Pai. Aqui está esta família que traz nos braços esse menino, que é uma herança que o Senhor deu a eles. Certamente esta criança é sonho dos pais, que seja um instrumento usado em tuas santas mãos. Então eu quero abençoar esta família, Senhor, e pedir que a tua graça esteja sobre eles, guiando os passos, as decisões, as ações, e fazendo deles canal de bênção onde chegarem. Eles vão empreender uma longa viagem de volta agora. Eu peço que o Senhor os guie e os leve em segurança. Quando eles chegarem em seus lares, levantando
levantarão as mãos dos céus e darão glórias a Ti pela proteção, Senhor. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Deus te abençoe, Redeme. E continue te usando grandemente, viu, Jaqueline? Deus te abençoe, filha. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus é por nós. Ninguém. A cantina está funcionando? Oi? A cantina está funcionando. Não vá embora sem fazer o seu lanche aqui e abençoar o caixa da juventude. Deus os abençoe em nome de Jesus. Se quiserem vir aqui dar um abraço no Ridêmio, na esposa, como é bom fazer isto, porque eles vão se sentir ainda mais amados pelos senhores.